Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as 3 joias, os 3 tesouros. O refúgio, o abrigo no ser iluminado, na grande verdade e na harmonia. Essa noite estamos aqui ao vivo, estou com o Otávio Leal. Bom estarmos juntos de novo, né, muito Otávio? Bom hoje. É uma alegria. E temos algumas questões que ficaram pendentes da semana passada. E o Nilo, que está aqui conosco, que é o produtor do programa, ele me fez lembrar. Temos 2 assuntos que a gente quer abordar hoje para começar. Um deles, uma pessoa perguntou como que o Zen Budismo vê o suicídio. O primeiro preceito nosso, dos graves preceitos, diz não matar. Então, não matar inclui você, né? Não é só não matar um bichinho lá fora, não matar uma plantinha, não matar uma outra pessoa. Você é um ser vivo e tem uma condição extraordinária de ser um ser humano, que é uma raridade que nós possamos estar aqui como seres humanos, com uma capacidade de alcançar a iluminação, a sabedoria perfeita. Hoje, na minha aula de yoga, minha professora disse... primeiro preciso ter o autoconhecimento para chegar na autorrealização. Achei isso muito bom, né? O autoconhecimento. Você tem que conhecer a si mesmo para poder realmente se tornar um ser que tenha a realização maior, que é da verdade do caminho. Mas se você interrompe esse processo, eu compreendo que seja natural, tem momentos na vida de tristezas, de depressão, momentos em que parece que não tem solução e que uma boa solução é morrer, que uma boa solução é se matar e acabar de vez com problemas, com tristezas, com dificuldades. Mas perde a oportunidade de atravessar os problemas, as tristezas, as dificuldades que nos fortalecem, elas não nos enfraquecem, né? Então não é preciso pressa, porque morrer é garantido. Vai morrer mesmo, então não tem pressa nenhuma de chegar lá. Agora, nós oramos para quem se suicidou da mesma maneira que oramos para qualquer tipo de morte. Uma pessoa morreu e o budista, pelo menos o que eu aprendi nos anos que eu fiquei no Japão, nós oramos por qualquer pessoa, seja qual for a morte que a pessoa teve, nós oramos para que esteja bem, que vá para a luz infinita. Não selecionamos e dizer se morreu dessa maneira eu rezo, se morreu daquela maneira eu não rezo, não. Rezamos para todos da mesma forma. Inclusive, quando eu trabalhava num templo lá em Hokkaido, no Japão, o monge que era o responsável pelo templo, ele me pedia para rezar na casa das pessoas e ele dizia para mim, nem pergunte do que foi que morreu. Não interessa. Eu pediu para você rezar para alguém, você reza para essa pessoa, para que ela esteja bem, para que ela alcance a luz, a sabedoria perfeita. E não por a causa do que morreu. Para nós, realmente, depois da morte, ela não é importante. Mas enquanto vivos, nós dizemos às pessoas, não tenha pressa, você vai morrer mesmo, aprecie sua vida. O que você acha disso? Eu acho perfeito, porque existe também, a senhora falou dessa questão de, usou talvez o termo passar, mas seria oportunidade de ultrapassar, né? O Paulo Coelho falava isso, que nós passamos muitas vezes por dificuldades, mas o mais importante seria ultrapassar. É isso aí. Ultrapassar as dificuldades, não parar com elas, né? Tem um grande... esportista, um grande atleta brasileiro, acho que o nome dele é Daniel, ele está querendo ir para o decathlon agora, né? Seriam 10, não é nem ultramaratona, é 10 Ironman, um depois do outro, sem parar. Ele já fez 5 e ganhou. E ele disse, teve muitas dificuldades para chegar até lá, muitos problemas, mas ele superou todos eles. Ele disse, quando você tem foco, quando você tem objetivo, o obstáculo não é importante. E às vezes nós damos muita importância àquilo que atrapalha, vamos dizer, a gente chegar onde a gente quer. Mas se você não der tanta importância a esses detalhes, você vai ver que aquilo que parece que está importunando, dificultando a sua chegada lá, é o que pode estar te fortalecendo, né? Que é o que você fala, ultrapassar. E não passar correndo pelas dificuldades. Bom, já tem isso que a senhora está falando e me lembra uma questão que eu gostaria de conversar. Primeiro falando da história de onde surgiu.
O Renato Russo, da Legião Urbana, uma vez estava em Los Angeles, num hotel, e do lado da cama dele, do Renato, tinha 3 Bíblias. Vamos usar o termo Bíblia. O Corão, a Bíblia e os Sutras de Buda. Ele abriu os Sutras de Buda numa página aleatória, viu um texto e musicou esse texto. Que é uma música que diz, você sabia? Não. Que diz, quando o sol bater na janela do teu quarto, abre e vê que o caminho é um só. A humanidade é desumana, mas ainda temos chances. O sol nasce para todos. Enfim, ele musicou um texto de um Sutra de Buda. E nesse texto ele diz, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Que até o suicídio, a ideia de que nós não queremos olhar para a dor, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Monja, hoje existe nas livrarias, nos periódicos, enfim, milhões de livros falando como ser feliz. E Buda, ele diz que todos sofrem. Como lidar com essa dualidade, essa polaridade? Porque realmente, mesmo as pessoas que ensinam felicidade, nós notamos muitas vezes por detrás de uma aparência que existe dor ali. Todos passam, não, pela dor? Então, o ensinamento de Buda é esse, que sofrimento, dor, dificuldades existem, mas que tem uma causa e que existe um estado chamado de nirvana, que é uma paz, uma tranquilidade. Através dela nós atravessamos as dificuldades. Então essa paz, essa tranquilidade, ela é possível se obter nesta vida, e ela tem um caminho, que a gente fala, o caminho de 8 aspectos, né? E que se baseia principalmente em você lembrar-se do que é verdade, você poder ter uma visão mais ampla, mais aberta, como se estivesse em cima de uma montanha, olhando você, a sua vida, e olhando esse universo, a nossa vida. Nós somos tão pequeninos, as coisas que nos acontecem são tão passageiras, tão impermanentes. Por que damos tanto peso, né, àquilo que não é benéfico, àquilo que nos prejudica, em vez de apreciarmos as coisas boas? Você até falou de um livro que você leu e que a autora parece estar muito amarga com a vida, acha que a vida não está boa, né? Eu acho a vida muito boa. Já passei por grandes dificuldades, apertos, mas eu continuo achando muito divertido viver. Esse ano eu vou fazer 70 anos, a gente vai ter até um episódio bonito, vai ter no Casper Libero, a gente vai fazer dia 22 de junho, não é o dia do meu aniversário, mas vai fazer uma palestra especial, que é 70 anos de vida, 35 anos de vida monástica, e eu continuo apreciando isso muito. Mudei um pouco. Eu acho que Sua Santidade, o Dalai Lama, uma vez interrogado quanto ele tinha mudado através de práticas meditativas, ele disse assim, tão pouco. Ele disse assim, medito desde os 6 anos de idade, mas desde os 16 comecei a entender o que era isto. Mas o que eu mudei? Um pouquinho. Mas esse pouquinho é que faz a diferença. Os neurocientistas dizem que o que nós temos de livre-arbítrio é cerca de 5%. O resto todo é praticamente determinado, não só geneticamente, mas pelas experiências que passamos. Mas esses 5% é que faz a diferença, né? Aquele pouquinho que a gente mudou, o pouquinho de uma maneira que você vivia e que você passa a viver depois. Aquele pouquinho do seu olhar para a realidade, da sua visão da realidade e de seus relacionamentos. Tenho mais uma questão da semana passada, não é, Nilo? Do Japamala. Sim. Como tratar o uso do Japamala para meditar? Então, há várias tradições diferentes. O Otávio Leal também pratica com outras tradições, né? Ele tem a influência do Osho e de outros mestres. Este né? é um Japamala. Ele está usando agora Japamala. Japamala. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo na internet? Esse aqui é o Japamala. Tira o microfone, isso. Pode mostrar. Tá, deixa eu posicionar mais aqui. Então, o Japamala, no Japão é chamado de Juzo, é o rosário budista. Os rosários cristãos foram baseados neste objeto que foi criado na Índia, que existe há muito tempo, e que são feitos de 108 contas, sendo que nós dizemos que tem 108 obstáculos à iluminação e que você pode passar por todos eles, ultrapassar cada obstáculo, né? Então, algumas pessoas fazem o budismo tibetano. Por exemplo, fala Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que é a invocação da compaixão ilimitada de Kannon Bodhisattva, o Bodhisattva da pura compaixão. Então, você, cada pode ser uma
pecinha deles, que você chama, que pode ser feita de metal, pode ser de plástico, pode ser de madeira, tanto faz, sabe? Não é achar que se feito de uma joia preciosa, ele é melhor, não é não. É tão melhor quanto for a sua devoção e a sua entrega. E, de certa forma, coloca você em foco, porque você tem que estar em cada pedrinha, não pode pular, não pode saltar, não pode passar correndo, né? Em cada uma você entoa, que pode ser um mantra, pode ser um nome de Buda, pode ser esse Om Mani Padme Hum, ou você pode fazer apenas Namo Shakyamuni Buda, Namo Kanzeon Bosatsu, mas vai dando a sua atenção, vai dando a capacidade de concentração e atenção. O budismo da Terra Pura tem uma prática que eu gosto muito, que é dizer o nome de Buda, Amitabha, Namo Amida Butsu. Mas isso significa que a sua mente se torna Buda Amitabha. Então, quando você está entoando o mantra, não é apenas um exercício só de foco, de atenção e nem de entoar. Você tem que se tornar esse mantra. Você tem que se tornar esse personagem, esse simbólico, que seja da compaixão, da sabedoria, da luz infinita. Então, é assim que nós usamos. Como você usa, Otávio? É exatamente a mesma coisa. Inclusive esse mantra que a senhora compartilhou, Namo Amida Butsu, no budismo na Terra Pura, ele é traduzido como eu me refugio em Buda, né? Eu me refugio no Buda que está em mim, né? É isso. Monja, deixa eu aproveitar, até eu estou vendo algumas questões do Nilo, aí eu já trago também duas questões são curtas. A primeira, que a senhora falou da sua santidade Dalai Lama, ele diz assim, perguntado se ele sofria, e ele diz pelos outros. E a senhora falou da felicidade, até do seu estado de felicidade. Eu pergunto, a senhora sofre? Ou é possível excluir? Porque também tem uma frase, acho que do Suzuki, que complementa, que perguntaram o que é iluminação? Ele disse, não existe iluminação, existem momentos iluminados. Como que é isso na vida da senhora? Temos momentos de tristeza, de sofrimento, sem dúvida. Vou até lançar um livro agora no fim do mês, dia 28, aí na Livraria Cultura, que é um livro sobre a depressão e como que o Zen Budismo vê a depressão. E eu comecei a perceber que ao escrever o livro, eu fui estudar um pouco mais sobre depressão, eu comecei a ficar deprimida. Eu comecei a falar, nossa, que coisa forte e contagiante, né? E é verdade, comecei a ficar com sono, sabe? Uma coisa assim, para que levantar, para que fazer as coisas. Eu falei, nossa, que interessante, nós somos muito influenciáveis por tudo que nos cerca e aquilo que nos alimentamos. Livros, pensamentos, conversas e sofrimento existe. Como o Buda falou, eu tenho um cachorro em casa que está comigo já há muitos anos, ele está com muita dor agora, e dizer que eu não estou sofrendo junto com ele, eu sofro com ele, eu vejo ele. Ontem à noite foi difícil para mim dormir, sendo que ele se deitou numa pedra fria no quintal e não podia se mexer, não conseguia sair de lá, e eu não tenho forças para carregá-lo porque ele é muito grande, pesado, e eu precisava dormir, tinha que fechar a porta, e você fica pensando, bom, aí o que você faz? Que esteja bem, né? Você faz uma oração e pede que ele esteja tranquilo, que não morra essa noite. Mas sempre cria-se afeto, cria-se um vínculo de afeto e relacionamento, e você perceber que este ser com o qual você colocou o seu afeto está vivendo sofrimento e dor, então você sofre junto. Também tem as dores físicas que eu posso sentir, né? Eu me machuco e dói, incomoda, mas isso é outra coisa. Eu acho que essas dores emocionais de relacionamento, elas são mais dolorosas. Mas diga, Nilo. Então, a questão de sofrimento, a Andressa, ela está tentando se auto-perdoar, porque ela foi chamada de egoísta por alguém que ela ama muito. Mas você é egoísta, Andressa? O que é ser egoísta? Sabe, às vezes as pessoas nos interpretam, não é verdade? Mas talvez seja bom ouvir o que o outro diz. Nós temos uma tendência a achar que o outro não me entende, que o outro não está certo, então se eu sou egoísta eu tenho que bater em mim e mudar do meu egoísmo. Não, tem que perceber que atitude foi essa que você tomou e que levou esse rótulo, né? O rótulo não é permanente. E você observar, será que eu estou pensando em mim antes do outro? Será que eu acho que aquilo que eu acho prioridade é a prioridade para todo mundo?
Isso acontece na minha comunidade também. Às vezes 2 amigas, elas podem até entrar em atrito, né? Porque uma quer chamar a outra para aquilo que ela acha que é a sua prioridade. Você precisa fazer isto agora, porque é importante dentro dos seus padrões. E para outra diz assim, não, eu posso fazer isso depois. Pare de me dizer o que é mais importante, o que eu tenho que achar importante, como que eu tenho que ver o mundo. E isso entra em crise. 2 pessoas que podem ser muito amigas, elas podem não se entender, porque exatamente uma acha que a outra é egoísta. E onde é que está o egoísmo? Está no ego, no eu, que se reclama do que falaram de mim. Falaram que você é egoísta? Você é. Se você fosse, fala, puxa, essa pessoa sabe que eu sou egoísta, percebeu? Ou se não sou, ela não me entendeu. E de nenhuma forma te ofende. Então, se ainda está sendo ofendido, é porque você está muito no seu ego, no que Freud chamava ego, na ideia do meu eu separado, que quer ser apoiado, que quer ser elogiado, que quer ser incluído. E se não me compreendeu, vou me fazer compreender melhor. E se realmente eu fui egoísta, puxa, essa pessoa percebeu que eu tive um momento de ser egóica e eu preciso melhorar isso e deixar por aí. É verdade. Estou falando muito, Otávio. É tão raro a gente estar aqui junto. Eu fico tão contente eu quando também, falou que você também. vinha hoje. Eu falei, Deixa eu até aproveitar isso também que a senhora falou. Eu estava lendo um livro do Matteo Ricciardi, não sei se é assim que se fala. É o do mais feliz do mundo? É. Sei. E um calhamaço, ele escreve 800 páginas. Ele conta uma coisa linda também do Dalai Lama, que acho que isso complementa o que a senhora diz, que o Dalai Lama, quando veio para o Ocidente as primeiras vezes, as pessoas falavam que elas se sentiam ofendidas, que elas não gostavam dela, que elas estavam tristes. O Dalai Lama teve que consultar os tradutores dele várias vezes para entender. Depois ele disse que nunca tinha escutado no Tibete, não sei se a senhora leu esse texto. Não, mas isso é bom. Que as pessoas se culpavam, se maltratavam, que as pessoas ficavam contra si mesma. Que ele demorou muito para entender, porque era um sentimento, como a senhora falou da depressão, que às vezes isso está aí, né? Você pega. E, então talvez o que a Andressa tenha que aprender também o egoísta é ser humano, né? Também, às vezes, o último pedaço de pizza, o Gasparetto fala que... Ele fala, o último pedaço de pizza é meu. No fundo, todo mundo quer falar isso. Mas como a gente se judia, às vezes, por causa disso, né, Manja? Querendo ter ideais de si mesmo muito acima do que você é. E somos, como você fala, somos humanos com falhas, com alegrias, com tristezas, com erros e acertos, né? E querer ser perfeito e dizer, não, eu não tenho nada disso, eu sou mais do que isso, é uma bobagem. Então, a gente tem que ter a simplicidade, a humildade de ser quem somos, né? Até egoístas, às vezes. E não falamos ainda de meditação hoje, né? A Dalva, aliás, o Tiago, gostaria de saber por que a meditação demora tanto para que se sinta resultado. Isso nem sempre é muito, nem sempre é pouco, né? Quer dizer, quais são os padrões de tempo que você está usando para medir isto, né? Algumas pessoas, quando elas chegam para as práticas meditativas, elas se sentem muito à vontade, ficam muito em casa. Agora, o que é importante é não querer ganhar coisa alguma. Tem um texto maravilhoso de Buda, dizendo dele mesmo que em vidas anteriores ele é uma pessoa muito devota, que encontrava vários Budas e que cuidava deles, trazia lanchinho, trazia aguinha, dava carona, fazia o bem, mas estava sempre com a intenção de obter a Noktara Samyak Sambodhaya, a sabedoria suprema. Ele diz que nunca os Budas diziam para ele, um dia você vai se tornar Buda. Você diz, mas por quê? Eu faço tudo. Ele diz assim, porque você ainda tinha a intenção de ganho. Então, se você medita com a intenção de ganho, vai ter a impressão que demora muito. Mas se você não tiver a intenção de coisa alguma, você vai encontrar na meditação um estado de equilíbrio e de tranquilidade, onde não vão ter raios de luz, nem coisas extraordinárias, mas uma suave e sutil mudança. A gente pergunta às vezes para as pessoas, né, Monja? Acho que a senhora já perguntou uma vez, o que eu espero que aconteça quando eu medito, né? Ou seja, eu medito e não acontece nada. O que você espera que aconteça? Qual a sua expectativa? E então pode demorar ou não. Ou então a senhora dá aquele koan que a senhora deu para a Monja Ixin, que aquele koan ficou na minha cabeça até hoje. Se eu não estou dentro do espelho,
e o espelho não está dentro de mim, não é assim, da batalha do Dharma dela? Não teve uma pergunta? Na batalha do Dharma dela teve várias coisas. Que é uma pergunta sem resposta. Histórias, Como que era a pergunta? Era se a senhora não lembra? Se eu não estou dentro do espelho, o espelho não está dentro de mim, aonde está o espelho? Bom. Mas ela respondeu, não lembra? Estava numa grande emoção. Será que fui eu que respondi? Será que fui eu? Não, ela respondeu. É quando o século não eu. Olha aqui, eu queria dar um alô para o Rio Grande do Sul. Eu tive agora em Caxias do Sul, acabei de voltar de lá, muito bonito, muito querido. E lembrando a vocês que, Rodrigo, que você que está aí no Rio Grande do Sul, lembrar que tem o Via Zen no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre, e que em Viamão a gente tem um templo muito lindo que está sendo construído, tem um Buda de 9 metros de altura. Quando tiver tempo, vá visitar. Chama Via Zen ou Vila Zen e você pode encontrar pela internet. E Clayton, em Portugal, a Santa Terrinha. E vou lembrar que agora, dia 13, foi o dia de aparição de Nossa Senhora de Fátima, e eu queria muito que a Monja Reishi cantasse. É uma música, ela aprendeu, ela viveu ela foi criada pelas... como é que chama a escola? Catecismo, né? Pelo catecismo, né? Então ela sabe uma música do dia 13 que é muito bonita. E antes disso, quero dizer que provavelmente eu vou para Portugal. Você que está em Portugal, me espere. No início de setembro eu vou estar aí, vou fazer uma palestra. Eu espero encontrar todos vocês que me falam muito pela Rádio Mundial, tá bom? Eu quero agradecer a você, Otávio. A gente mal pôde conversar hoje com tanta gente querendo falar conosco. Tem tantas questões, a senhora semana que vem, uso de drogas, tudo. Talvez semana que vem eu esteja escrevendo um novo livro e não possa estar aqui ao vivo. Então, se o Otávio Léo puder vir ao vivo a semana que vem... Posso, vem sim. Aí será bom, e você... O Nilo deixa as perguntas para você responder, tá bom? Se bem que eu não alcanço o que a senhora fala, eu sempre Imagine. falo. Então, acho que está quase na hora de nós terminarmos. Você pode entoar só um textinho daquela... A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Que bonito, que bonito. E dia 13, agora o Papa esteve lá em Fátima também. Tem coisas bonitas acontecendo no mundo e que vale a pena você que está nos ouvindo lembrar-se delas. Tem milagres, tem coisas extraordinárias que acontecem e depende muito de você ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, seus canais de percepção estarem ligados àquilo que é o bem, que é o bom e que tem muita coisa e muita gente boa nesse mundo. Então agradeço muito a sua presença, Otávio, hoje aqui. Gratidão. A Nilo, a Monja Reishi, e que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.